Na medida que nós aguardamos ansiosamente aí o presidente Lula assumir o púlpito aí do plenário da Organização das Nações Unidas, claro, vamos aqui já acionar a bancada para repercutirmos aqui a expectativa em torno desse discurso, que pode ter uma carga simbólica grande, até superior a outros discursos do passado de presidentes brasileiros, lembrando que a primeira Assembleia Geral da ONU se deu em 1946. Claro que o nosso diplomata mor, Oswaldo Aranha, nos representou brilhantemente naquele momento. A maioria das vezes os chanceleres brasileiros representaram o Brasil, até que João Figueiredo, em 1982, foi o primeiro presidente brasileiro e, desde então, todos os presidentes, com exceção de Itamar Franco, discursaram na Assembleia da ONU. Portanto, Lula vai, enfim, assumir o palco logo menos e teremos aí faíscas ou talvez um discurso mais protocolar, diplomático, enfim. Sua expectativa, Jess Peixoto? A minha expectativa é pensando que este é um momento em que talvez ele enderece problemas mais à nação, ao Brasil, do que em aspectos externos. Por quê? Porque essa é uma oportunidade de troca, André, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula fala anterior a Donald Trump. Então, Donald Trump escutará o seu discurso. Então, eu imagino que ele não vai ter, espero que não, pelo menos, nenhum ataque direto, nenhuma fala direta, mas eu imagino que ele fará um discurso voltado ao multilateralismo, à globalização, ao combate às tarifas, a um mundo mais unido, que vai na linha que a gente viu até aqui da Assembleia da ONU. Então, assim, a realidade é que eu acho que será um discurso que ressaltará a palavra que o governo tem ressaltado internamente: soberania nacional. Ainda mais tendo em vistas as novas sanções individuais da Lei Magnitsky em relação à esposa do ministro Alexandre de Moraes e próprios pronunciamentos do governo federal em relação a isso. Então, a minha expectativa é que a palavra-chave desse discurso seja soberania e COP30. E a sua expectativa, Mano Ferreira? Estou alinhado com a Jess. Acho que teremos a presença desses elementos na construção do discurso do presidente Lula, sobretudo porque trata-se de uma mensagem para o seu próprio eleitorado doméstico, né? Ou seja, a gente sabe que tem sido muito importante na construção do discurso do governo Lula a contraposição às posturas adotadas pelo governo Donald Trump de retaliação ao Brasil, seja por meio das tarifas, de forma geral para a nossa economia, com aquelas exceções que conhecemos, seja por meio das retaliações específicas contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, acredito que o presidente vai construir um discurso usando bordões bastante conhecidos e slogans da sua política internacional, como a defesa do multilateralismo, a defesa até mesmo do livre comércio, que é curioso, porque o seu governo jamais praticou uma postura realmente proativa de abertura econômica do ponto de vista da integração do Brasil na economia global, mas sempre que fala internacionalmente, o presidente Lula traz a defesa do livre comércio e dos organismos multilaterais. É provável que cite a OMC para falar sobre os conflitos comerciais e, nesse contexto, ele deve fazer uma defesa da soberania brasileira para contrapor-se a tudo isso que temos visto na tensão entre Estados Unidos e Brasil. Lembrando que na conferência sobre a Palestina ontem, o presidente Lula já assumiu algumas posições contundentes, reforçando posições recentemente tomadas por ele em pronunciamentos oficiais. E aqui algumas aspas, acusando Israel de tentar aniquilar o sonho de uma nação palestina, citando que os Estados Unidos usam a tirania do veto no Conselho Nacional de Segurança da ONU, principalmente. Claro, enfim, já servindo quase como um prenúncio aí do que a gente pode estar vendo mais amplamente no discurso oficial da Assembleia Geral da ONU. Lembrando que o discurso de ontem foi voltado para uma sessão específica sobre a questão palestina. Procede, Fabrício Nantes? Procede, André. O discurso do presidente Lula hoje deve ser um discurso mais amplo, abranger outros temas, uma expectativa muito grande que ele fale da questão climática, porque, obviamente, a questão climática sempre toca muito o Brasil. E, claro, esse ano é ano de COP30 aqui em Belém, então isso deve ser um ponto central do discurso do presidente Lula. A questão da Palestina, ele deve mencionar isso também. Há uma expectativa de que, em algum momento, ele mencione a questão do Estado palestino.
contínuo. Não sabemos até que ponto que ele vai falar sobre isso. Como a gente já destacou aqui, os discursos têm em média 15 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então ele precisa dividir bem esse tempo para falar. Presidente Lula entrando no palco agora nesse sim. momento.